Fala pessoal, eu sou o Lucas Borelli e hoje eu vou falar sobre o Divo 11, o melhor ETF da Bolsa Brasileira, na minha opinião. E se você gosta de ETFs e quer saber mais sobre o Divo 11, fique até o final, porque vai valer a pena. Bom, abrindo o site aqui do ETF, eu vou ler algumas informações para a gente comentar aqui. Ele é do Itaú, é um ETF do Banco Itaú. Ele tem taxa de administração de 0,5% ao ano. É uma taxa razoável, é uma taxa boa. Ele tem quase 2 trilhões de reais investidos. É muito dinheiro para um ETF, principalmente aqui no Brasil. Ele tem 12 milhões de reais de negociações diárias. É um ETF que tem bastante liquidez. E fora essa liquidez da negociação entre pessoas, os ETFs eles têm os formadores de mercado, que mesmo se não tiver gente querendo vender, os formadores de mercado, eles garantem a liquidez dos ETFs. Os formadores de mercado, eles cobram um spread. Tem um spread aí entre o preço real e o preço do formador de mercado. Mas mesmo assim, vale muito a pena e isso garante a liquidez dos ETFs. A tributação do Divo 11 é de 15% de imposto de renda, igual qualquer ativo de renda variável, no ganho de capital. Hoje esse ETF conta com 52 empresas dentro dele. Então é um número bastante grande de empresas dentro desse ETF. É uma carteira bem diversificada. E qual índice o ETF segue? Bom, o ETF ele segue o índice IDIV, que é criado pela B3 e é um índice de dividendos da Bolsa Brasileira. E os critérios do índice são os seguintes. Vem comigo aqui, ó. Critério para entrar no índice. Empresas têm que ter liquidez, então as empresas têm que ser empresas líquidas, não pode ser empresas com pouca negociação na bolsa. Tem que ser um dos ativos dentro dos 33% maiores dos pagadores de dividendos dos últimos 3 anos. Então ele só entra dentro desse índice se você tiver entre os 33 maiores dividendos da Bolsa Brasileira. O que é ótimo para a gente dar um filtro muito grande nas empresas já. E não pode ter um intervalo maior que 1 ano sem pagar dividendos. Esses critérios são para entrar no índice. E já filtra muito e já deixa só as melhores empresas dentro desse ETF. Agora os critérios para permanecer dentro do índice. As empresas elas podem ficar até entre as 44% de maiores pagadoras de dividendos. Isso quer dizer que para ela entrar, ela tem que estar entre as 33. Se ela for caindo, ela tem que ficar até as 44. Se baixar de 44, o ETF vende essa empresa e bota outra no lugar. E o tempo mínimo que ela pode ficar sem distribuir dividendos dentro do ETF é de 1 ano e meio. Mais de 1 ano e meio, ela também sai do ETF e o ETF coloca outra no lugar. E o critério de ponderação, que é os percentuais de cada empresa, eles são definidos assim, ó. Os ativos são definidos pelo tamanho do dividendo, então é o dividendo que determina o tamanho da alocação de cada empresa. Quanto maior o dividendo, maior é a alocação. O percentual máximo que uma empresa pode ter é de 10%, e se uma empresa exceder esses 10%, o que exceder é distribuído para as outras empresas igualmente. Eu vou deixar um print aqui na tela do que eu estou vendo aqui, que é a composição do índice. E esse índice é composto por 23% é bancos, 14% energia elétrica, 11% de exploração, refinaria e distribuição, 7,5% de minerais, 6% de seguradoras, 4% de água e saneamento, 4% de edificações e 3,92% de outros. E tem vários outros, aqui no print tem todos eles escritos, são bastante setores que representa dentro do ETF. E eu também vou deixar um print dos ativos, vem comigo ver aqui. Aqui tá os principais, os que tem 47% da carteira, tá nesses ativos aqui que eu vou deixar na tela. Petrobras tem 5%, Petrobras de novo tem mais 5%, CEMIG tem 4,82%, BBAS3 tem 4,62%, Bradesco 3,4% tem 4% cada um, BBSE3 tem 4,35%, a Vale tem 4,33%, o Itaú tem 4,29%, a VBBR3 tem 3,92%, e as outras têm o restante de 53,90%. Então é bem pulverizada, é bem diversificada essa carteira e você pode ver que o percentual máximo de uma só empresa é de 10%. Se a gente contar as duas ações, né,
é de 10,73% ou o individual é de 5,43%. Dá para contar junto porque é a mesma empresa, só muda ações preferenciais ou ordinárias. E agora eu vou deixar o gráfico comparativo do DIVO11 com o ETF BOVA11. O BOVA11 ele representa o índice Ibovespa. Ele é igualzinho ao Ibovespa, só que é um ativo que você pode investir dentro da bolsa. E o índice é um índice que não dá para investir, a não ser que ele vire um ETF. E o BOVA11, como você pode ver, que ele é o Ibovespa, ele está perdendo e muito do DIVO11. O DIVO11 normalmente está superior ao BOVA11, com uma rentabilidade superior, e agora, desde o início até hoje, o momento que eu gravo esse vídeo, a rentabilidade do DIVO11 está de 334% e do BOVA11 está de 195%. Então é uma rentabilidade muito superior, por isso que eu considero um dos melhores ETFs da Bolsa Brasileira, o DIVO11. E eu quero falar um pouquinho sobre composição de carteira. Aqui na internet muito se ensina quando é a hora de comprar uma empresa. E tá certo, é comprar na baixa, analisar preço sobre lucro, analisar EBITDA. Isso tá certo, não tá errado. Mas o que realmente pesa nos seus investimentos é a composição, é o percentual que uma empresa deveria tomar dentro do seu patrimônio. E isso afeta bastante as pessoas, eu vejo que muita gente erra nisso. E os ETFs fazem isso para você de forma automática. Por isso que eu acho muito bom iniciantes investirem através de ETFs. Não só iniciantes, tá pessoal? Eu sou do mercado financeiro e eu invisto só com ETFs. Eu vou deixar minha rentabilidade no final do vídeo para vocês verem. Aprofundando um pouco mais na minha opinião sobre esse ETF, eu considero ele um dos melhores da Bolsa Brasileira. Tem outros ETFs que foram lançados ano passado que também me chamaram a atenção, mas eles não têm tempo de suficiente para provarem que eles realmente vão ser bons. Então hoje o DIVO é o único que tem histórico longo para a gente comparar. Histórico longo acima de 10 anos. E por isso que eu considero ele o único ETF, o melhor ETF da Bolsa Brasileira, porque ele é o que mais tem histórico, o que mais está entregando a rentabilidade dos ETFs da Bolsa Brasileira. Ele também é a minha maior posição da minha carteira de ETFs de Bolsa Brasileira. E para quem está começando, investir através dele é muito bom porque tira o peso das pessoas que não são muito boas com o mercado de escolher ações. Eu aposto que tem empresas lá dentro que você nunca escolheria, mas que vai trazer rentabilidade para o índice e que traria rentabilidade para você. E se você não está exposto nela, você não vai ter essa rentabilidade. Então, através dos ETFs, você consegue ter várias empresas e muito provavelmente essas maiorias você não teria essas empresas em carteira. E na minha opinião, os ETFs são os únicos ativos que podem ser comprados e ficar com eles para sempre, o verdadeiro buy and hold. Porque se uma empresa fica ruim, o ETF mesmo substitui para você essa empresa. O ETF ele é um índice com critérios definidos. Se a empresa para de cumprir os critérios, ela sai. E o ETF permanece, ele vai continuar existindo com as maiores pagadoras de dividendo. A empresa que deixou de pagar dividendo, ela vai simplesmente sair e entrar outra no lugar. Então, na minha opinião, os ETFs são realmente o único veículo em que dá para se investir para sempre neles. E como o ETF faz esse serviço de ficar avaliando se as empresas são boas ou não, aí você tem tempo para focar na macroeconomia. Você só analisa qual mercado está melhor, Brasil? Não. Internacional? Ou que país? É a China? É a Índia? É os Estados Unidos? Ou é o ouro? Ou é a prata? Você se foca na macro e deixa o ETF controlar quais empresas fazem parte do índice. É assim que eu consigo manter uma rentabilidade muito boa na minha carteira, por exemplo. Eu vou deixar aqui o print da minha carteira e vocês vão ver a minha rentabilidade. Hoje a minha rentabilidade está de 79% contra 43% do CDI. E comparando isso, eu estou batendo 182% do CDI. É muita coisa. Eu aposto que muita gente que está me assistindo não consegue bater o CDI. E eu tenho certeza que muitos assessores e consultores também não conseguem bater o CDI. Porque eles tentam acertar o mínimo. Eu já não, eu foco no macro e deixo os ETFs analisar as empresas para mim. E é isso que eu tenho para falar sobre o DIVO11, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like que me ajuda bastante. Se inscreva no canal para continuar recebendo recomendações de vídeos que eu fizer que vão ser muito boas para você. E me conta, qual que é o outro ETF que você gostaria de me ver falando sobre? Te vejo no próximo vídeo, meus amigos. Até lá!